do Senhor Jesus. Amém, irmãos, hoje é um dia chuvoso, estivemos ali trabalhando, mas maravilhoso é estar junto na casa do Senhor, com a igreja aí, adorando ao Senhor, sabendo que Deus é presente em nosso meio, amém? Glória a Deus. Quero convidar todos os irmãos a estarmos lendo o texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. João, capítulo de número 4. E vamos estar lendo os versículos de número 20 até o versículo 24. João, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 24. E assim está escrito na poderosa palavra do Senhor. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Antes dos irmãos assentarem, o que Deus ele procura? Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Podem tomar assento? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estava meditando nesta palavra, nesse texto, e o tema que eu quero trazer aqui nessa mensagem é os adoradores da qual Deus procura. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele teve a oportunidade de falar com algumas pessoas. Algumas pessoas, no relato dos evangelhos, tiveram o grande privilégio de conversarem particularmente com o Senhor Jesus. E João, quando ele escreveu sobre o Evangelho de Cristo, ele fez um relato de duas pessoas em particular. E no capítulo 3 fala de Nicodemos, e no capítulo 4 nos fala da mulher samaritana. O interessante é que essas duas pessoas, totalmente diferentes umas das outras, um mestre de Israel, um dos príncipes de Israel, uma pessoa de preeminência, uma pessoa muito importante na sociedade judaica, e numa outra pessoa, uma mulher que na sociedade ela estava na marginalidade, ela estava a par da sociedade, porque nós vemos aqui no texto, no contexto, os irmãos sabem que essa mulher, ela não era casada, ela vivia com um homem, e ela já teve 5 maridos, mas atualmente no qual ela estava, não era o atual marido dela. E também, aos olhos dos judeus samaritanos, ela era uma samaritana, visto que o Senhor Jesus, ele falou com ela, ela se surpreendeu, porque ela vendo que ele, sendo judeu, ele dirigiu a palavra para ela, sendo uma mulher, algo que não era costume daquela cultura. Não deveria um homem falar com uma mulher, a não ser se fosse um parente dele, a sua esposa, na rua. E também, além disso, ela era uma mulher samaritana, da qual os judeus desprezavam os samaritanos. E nós vemos aqui que, para essas duas pessoas, o Senhor Jesus ele trouxe uma revelação profunda em relação ao reino de Deus. Para Nicodemos ele falou sobre o novo nascimento, e para a mulher samaritana ele falou sobre o derramamento do Espírito Santo e também sobre a adoração verdadeira. Nós entendemos aqui nesse texto que quando o Senhor Jesus ele falou para aquela mulher sobre a sua vida particular, algo que uma pessoa desconhecida não saberia, mas Jesus, sendo Deus, ele falou para ela que ela teve já 5 maridos. E essa mulher, quando ela olhava antes para Jesus como um simples judeu,
ela agora se refere ao Senhor Jesus como um profeta. Eu vejo que o Senhor é profeta. Ela disse isso. E ela então muda o assunto falando: vocês judeus dizem que é em Jerusalém o local de adoração, mas nossos antepassados eles adoraram nesse monte, especificamente era o Monte Gerizim. Para nós entendermos esse contexto de adoração, da qual essa mulher entrou nesse assunto, nós entendemos que no Antigo Testamento, Deus ele tinha escolhido um lugar para que ali o seu povo oferecesse culto a Ele. Deus ele escolheu um lugar precisamente entre as nações, a nação de Israel, e na nação de Israel, através do ministério do rei Davi, Deus ali colocou um lugar para adorar, que seria no Monte Moriá, no monte em Jerusalém, da qual foi construído o templo na época de Salomão. E ali todo o povo conhecia como uma casa de Deus. Então toda a nação de Israel, eles deveriam ir até Jerusalém para adorar ao Senhor em grandes festas nacionais. Temos a festa de Pentecostes, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, mas era obrigação, era mandamento para que toda a nação de Israel ela pudesse periodicamente ir e oferecer sacrifícios ao Senhor e adoração a Deus ali no Monte Moriá, onde estava o templo, pelo ministério de sacerdotes e levitas. Nós vemos que durante o passado tempo, após o reinado de Salomão, Salomão se desviou, Salomão casou com muitas mulheres, e aquilo foi a causa da ruína da nação de Israel, porque ele trouxe a adoração a ídolos sobre Israel e Jerusalém. Deus então determinou que estaria dividido o reino. 10 tribos estariam para o reino do norte, e o reino do sul, que seria Judá e Benjamim, estaria a capital Jerusalém. Então o povo se dividiu. Ficou Israel agora dividido em duas nações, Judá e Israel, reino do norte. A capital de Judá era Jerusalém. O local de adoração era o templo em Jerusalém. Israel, reino do norte, capital Samaria. E o local de adoração seria primeiramente através do primeiro rei, Jeroboão, seria Betel. E também é uma outra região que estaria adorando a Deus ali, de uma forma que Deus não se agradava, de uma forma misturada com a idolatria. Então nós vemos assim que, passado o tempo, a nação de Israel, o reino do norte, por muito pecar contra Deus, por muito se rebelar contra o Senhor, Deus então determinou juízo. Levantou o rei da Síria, Salmaneser, que lá em 2 Reis capítulo 17 nos fala que ele levou cativo toda aquela nação para a Síria e colocou outros povos para morarem na região da Samaria. Ficaram poucos judeus, poucos israelitas. E esses poucos israelitas ali então se misturaram com as pessoas de outras nações, dando origem assim ao povo samaritano. Um povo que era misturado. Por isso que a nação judeus, a elite judaica, eles não consideravam eles como realmente verdadeiros adoradores. Passados anos, nós vemos que os samaritanos eles desenvolveram uma religião. E nessa religião eles concentraram um lugar para adorar, que seria no Monte Gerizim. Os samaritanos eles aceitavam somente o Pentateuco, somente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles não aceitavam de Josué em diante, eles não aceitavam como a palavra de Deus. Até hoje, em Israel ainda existem poucos samaritanos, por volta de algumas dezenas, alguns estudiosos falam que são por volta de 120 samaritanos ainda existem. E eles adoram a Deus somente, creem que a palavra de Deus é somente o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Eles não aceitam os outros livros, o livro dos profetas, o livro dos salmos, eles não aceitam como a palavra de Deus. E era assim na época de Jesus. Então, houve essa questão da qual essa mulher indagou a Jesus. Os meus antepassados, eu aprendi na minha casa, aprendi pelos meus pais, que o lugar de adorar é Gerizim. Mas Jesus ele não entrou nessa questão de conflito cultural. Jesus ele não entrou nessa questão de conflito religioso, da história de Israel. Jesus ele já foi para adiante, ele já foi mostrando o futuro para ela. Ele não entrou nesse assunto. A resposta do Senhor Jesus foi a seguinte: crê-me que a hora vem
monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. De uma forma bem resumida, Jesus ele já falou essa história aqui. Os samaritanos eles tentaram agradar a Deus, adorar a Deus da sua própria forma, não seguindo as Escrituras Sagradas, da qual Deus determinou o local de adoração no Antigo Testamento. Mas Jesus ele foi mais ainda, dizendo que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não depende de um lugar, não depende de um povo escolhido, de uma nação, de uma etnia, ou de um idioma para se achegar a Deus, para adorar a Deus. Não depende de você estar em um lugar para adorar ao Senhor. Existem religiões no mundo, da qual os seus fiéis eles precisam peregrinar, pelo menos uma vez no ano, até aquele lugar, para oferecer o seu culto ao seu Deus, como nós vemos o exemplo do islamismo. Pelo menos uma vez na vida, uma pessoa islâmico, ele tem que ir para a Meca, oferecer ali a sua adoração a Alá. Nós vemos que em várias religiões eles colocam locais de adoração que falam que são sagrados. Nós estamos aqui no Japão, um país que é, na sua predominância religiosa, shintoísta e budista, e vemos milhares de templos espalhados por essa nação, locais da qual os religiosos eles acreditam como locais sagrados, locais especiais. Eles acreditam que para se chegar a essa divindade, esse suposto Deus, eles têm que ir até esse templo. Eles têm que ter ali a intercessão de um sacerdote para que ele possa ser agraciado pela bênção desse Deus, segundo as religiões, segundo aqui no Japão mesmo. Mas, quando Jesus ele mostrou para essa mulher, nessa época o templo ainda estava ali, o serviço de adoração estava acontecendo em Jerusalém, mas eu estava falando, olha, não vai mais depender de lugar, não vai mais depender agora se é Jerusalém, se é essa cidade ou se é esse monte, mas Deus ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele disse para aquela mulher que a hora vem, a hora está próxima. Mas eu quero dizer uma boa notícia para vocês hoje. Essa hora já chegou para nós. Glória a Deus, aleluia. Quando ele falou que a hora vem, ele estava se referindo à sua obra, à missão de Jesus quando ele veio ao mundo, quando o Verbo se fez carne, quando Deus Filho se encarnou no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu como um ser humano, ele cresceu como uma criança normal, ele viveu entre nós, ele operou sinais e maravilhas, ele pregou sobre o reino de Deus, mas a missão principal de Cristo era que ele fosse até a cruz do Calvário. E naquela cruz, ele morresse em meu lugar, ele morresse em seu lugar, para que nós possamos ter acesso a Deus, possamos ter nossos pecados perdoados, possamos nos encontrar a Deus e eu poder oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A vontade de Deus através de Cristo era que a humanidade pudesse ser feita de verdadeiros adoradores. O ser humano, por mais que ele estude, por mais que ele se dedique a uma religião, ou então ao estudo da palavra de Deus, isso não vai fazer dele um adorador. É somente pela fé na obra de Cristo, é somente pelo poder da ação do Espírito Santo em nossa vida. Alguns fatos importantes que o Senhor Jesus ele fala nessa conversa com aquela mulher samaritana. Ele diz que a hora vem, todas as festas do Antigo Testamento, a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos, tudo aquilo era um simbolismo, era um tipo, era uma figura do que realmente viria no futuro, a nova aliança. A verdadeira adoração a Deus ela está dentro da nova aliança através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, se nós tivéssemos nascido há pelo menos mais de 2000 anos atrás, para se chegar a Deus, você precisaria ir até Jerusalém, você precisaria oferecer um sacrifício através de um animal para um sacerdote, para que ele intercedesse por você. Era a forma de se chegar a Deus naquele tempo. Era a forma que Deus tinha escolhido temporariamente o culto. Mas tudo aquilo era para mostrar o futuro. Nós vemos na palavra do Senhor, quando o escritor ou os
a vida de Cristo, precisamente na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, diz a palavra do Senhor: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então nós vemos agora que quando ele fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim no versículo de número 12: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Deus que fez a obra de colocar o Espírito em nós, pela obra de Cristo, quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, quando nós cremos que Jesus entregou a sua vida por nós, assim nós vemos que somos perdoados e o Espírito Santo é colocado em nossa vida. E agora chega a verdadeira adoração. Versículo 19, capítulo 10 de Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está esse santuário? Aonde se encontra esse lugar de adoração? As pessoas procuram, até mesmo hoje, entre pessoas evangélicas, alguns procuram lugares especiais para adorar a Deus. Alguns acreditam que tem que ir para Israel. Alguns acham que tem que subir o Monte Sinai para poder ter uma experiência especial com Deus. Alguns acreditam que tem que ir até Jerusalém e lá ele vai ter uma experiência com Deus. Outros acreditam que para ter uma experiência real com Deus, a pessoa tem que subir nos montes, seja em qualquer lugar. Eu não sou contra subir a monte, mas o que acontece é que às vezes a pessoa acha que no monte Deus vai se manifestar de uma forma diferente, Deus vai ser uma forma especial. Não é dessa forma, porque o monte não é o templo é você. Aleluia. Aonde você está, você é um local de adoração a Deus. O que acontece muitas vezes, quando a pessoa vai buscar Deus no monte, ela está mais, digamos assim, ela está mais com expectativa. Ela está indo lá para buscar Deus. Eu quero subir no monte porque eu quero buscar Deus, aleluia. Deus vai falar comigo. E Deus fala. E você está com expectativa. Deus te enche porque você quer isso. Então não depende do lugar. E se você estiver dessa forma na sua casa, no seu quarto, com expectativa, Deus vai te encher da mesma forma. Se você estiver com a mesma expectativa que você vai para o monte, eu quero buscar Deus no monte, e vir para a igreja, Deus vai te encher da mesma forma. Porque Deus não está mais localizado em lugares. O Senhor Jesus ele disse para aquela mulher que Deus ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores, e importa que os que o adoram Espírito em verdade. Quando ele fala que Deus é Espírito, a palavra hebraica para Espírito é ruá, para o grego é pneuma. Literalmente a palavra Espírito ela significa vento, ar em movimento, sopro, aquilo que é invisível. Nós sabemos que o ar existe, sabemos que o vento é o ar em movimento, mas o que acontece, qual é a diferença? Vamos botar aqui um exemplo, deste lugar, dessa igreja, esse local, essas paredes, para o ar. O que vocês podem ver a diferença? Esse lugar que está limitado. Somente aqui, Toyokawa, Babachô, Japão.
mas o lá está no mundo inteiro. Da mesma forma, quando fala que Deus é Espírito, Deus está em todos os lugares, assim como o vento, assim como o ar. Deus preenche todos os espaços. Glória a Deus. E é por isso que ele fala que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque Deus está em todos os lugares. Ele fala para aquela mulher: não é necessário, você vai chegar a hora que não vai ser preciso você se preocupar para ir para Jerusalém, para adorar a Deus ali. Deus é Espírito, está em todos os lugares, e você vai adorar a Deus em Espírito e em verdade. Graças a Deus, aleluia. E quando a palavra, eu acho interessante, eu pesquisando o que significa em Espírito e em verdade. Se você pesquisar nas Bíblias de estudo, você vai ver vários estudiosos dando a sua interpretação sobre isso. Mas eu achei interessante o que um senhor chamado Benny Archer, um teólogo, ele disse sobre essa palavra, essas duas palavras, em Espírito e em verdade. Ele fala que aqui o apóstolo João está usando uma linguagem, uma figura de linguagem chamada endíades, que significa o quê? Duas palavras que na verdade são uma só formam um único significado. Por exemplo, você vai ver lá em João capítulo 3, necessário nascer da água e do Espírito. Estudioso, ele quer dizer assim, que na verdade não é água e Espírito, possivelmente é você nascer da água espiritual. É um significado só. E quando fala em Espírito e em verdade, ele diz assim, que pode ser traduzido literalmente dessa forma: adorarão o Pai de maneira verdadeiramente espiritual, exclusivamente espiritual. Não vai ser mais necessário você levar um animal para adorar a Deus, um local específico para adorar a Deus, mas de uma maneira espiritual, em qualquer lugar você pode adorar a Deus, porque Deus está em todos os lugares. Então você pode adorar a Deus no seu local de trabalho, você pode fazer o seu culto no seu trabalho, você pode oferecer a sua adoração às vezes ali na linha de montagem, você pode oferecer a sua adoração ali na fábrica. Às vezes você está só ali, você e Deus, e começa a falar com Deus ali, começa a orar, começa a buscar Deus. Irmão, parece que você vai sentir ali a presença de Deus naquele lugar. Você já teve experiência assim? Quem já teve experiência? Cantando no trabalho, orando no trabalho, e ali você começa a querer dar glória, começa a falar alto, começa a sorrir. As pessoas falam: meu Deus, o homem está tão feliz. Essa moça está tão feliz hoje, o que está acontecendo? É Deus ali manifestando a sua glória. Então Deus ele enche, é o tipo de adoração que Deus ele quer hoje, que Deus ele tem para nós, que Deus ele preparou através da nova aliança, porque você é templo do Espírito Santo. Deus ele está procurando uma verdadeira adoração. Deus ele procura, quando ele traz essa palavra, que o Pai ele procura a tais que assim o adorem, em espírito e verdade, é porque naquele tempo ainda não era possível, ainda estava limitado, era necessário derramar o Espírito Santo. É por isso que hoje você sente a alegria de Deus, você sente paz de Deus, você chora na presença de Deus, porque é o Espírito Santo manifestando na sua vida. E dessa forma nós vemos que somos templo do Espírito Santo. Deus ele procura essa verdadeira adoração. Mas aqui eu quero trazer para nós, se nós viemos para adorar com expectativa, às vezes a pessoa ela pensa: eu vou num monte com expectativa, eu vou numa reunião com expectativa, eu vou num grande congresso, eu vou com expectativa que Deus vai falar comigo. Mas qual é a sua expectativa? O que você tem para trazer para Deus? Porque Deus está procurando. Deus está procurando pessoas que estão atrás das bênçãos. Deus não está procurando religiosos que assim confessam a Ele, não. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Glória a Deus, aleluia. Deus não está procurando religiões. Deus não está procurando placas de igreja ou denominações de igreja. Deus ele quer verdadeiros adoradores. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, elas vão ficar aqui na terra, os prédios vão ficar, as instituições vão ficar aqui ainda, mas os adoradores vão subir. Aleluia. Os verdadeiros adoradores, eles vão subir naquele dia. Em nome de Jesus. Às vezes perguntamos: meu Deus, qual que é o lugar que eu vou adorar a Deus? Qual é o lugar que eu tenho que adorar a Deus, Senhor? Talvez você pergunta isso. Aonde eu vou adorar a Deus? Aonde o Senhor quer, onde o Senhor se agrada para eu te adorar?
Primeiramente, seja um adorador. Primeiramente, você tem que ser um adorador, uma adoradora para adorar o Senhor. E quem é adorador, ele vai entregar algo a Deus. A Bíblia nos fala que no Novo Testamento, nós oferecemos ao Senhor sacrifícios vivos, santo, Espírito Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas agora eu quero mostrar para vocês o âmbito de uma adoração exclusiva a Deus. Eu quero convidar todos os irmãos a lermos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 12, capítulo 7, versículo 12. Eu vou pedir para o irmão ler com a voz bem alta, a irmã também com a voz bem alta. Irmã Núbia, bem alta. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Irmão Josafá, Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Irmão Mateus Cuxiama, Apocalipse 7, versículo 12. E vamos acompanhar a leitura. Vem todos em Apocalipse? Apocalipse é bênção, irmão. O mundo coloca como Apocalipse maldição, coisa ruim. Né, irmão? Tudo destruído. Apocalipse é bênção, é revelação de Jesus para nós. É bênção. Apocalipse 4:11, irmão Núbia, por favor. Irmão Josafá, Apocalipse 5:12. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto e recebeu poder, e riqueza e sabedoria, e força e honra, e glória, e ações de graças. Irmão Mateus Cuxiama 7:12. Dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Entenderam o que é adoração? Esses 3 versículos aqui, eles sintetizam o que é adoração. Em primeiro lugar, aqui está falando de anjos adorando ao Senhor, de querubins adorando a Deus. E também fala dos 24 anciãos adorando a Deus. E fala também de todos os redimidos adorando a Deus. Esse texto está falando sobre isso. Seres celestiais e seres humanos adorando o Senhor. O interessante é que nessa adoração aqui, eles estão engrandecendo somente a Deus. Eles não estão olhando para si mesmos, eles não estão falando da situação que eles estão, eles não estão falando de nada, é somente Deus. Deus é o alvo. Deus é a razão deles entoarem esses louvores aqui. E a pergunta que às vezes nós lemos tanto o texto, mas você já se perguntou, o que significa poder? O que significa sabedoria? O que ele está falando de riqueza? O que é força? O que é honra? O que é glória? O que é isso? São atributos que nós devemos honrar a Deus em nossa adoração. Adorar a Deus em espírito e verdade. Aquilo que Deus procura está incluído nessas palavras. Quando fala aqui na palavra de Deus, nesses textos, Deus é digno de poder. Poder significa força de vontade nesse contexto. Ou então poder moral. Quando você vai adorar a Deus, você tem que vir com vontade. Tem que vir determinado, com força, com poder. Entenderam o poder agora? É isso. Com vontade, parece que estou bravo, né? Eu quero com aquela palavra, mas é assim, é com expectativa. É vir, não, vou adorar Deus mesmo. É falar mesmo, vou adorar. Muitas vezes o inimigo ele quer que as pessoas parem de adorar a Deus, mas eu vou adorar o Senhor, mas vou adorar com poder ainda. Não é uma adoração comum, não. É adorar em espírito e verdade, adorar com poder. É com vontade mesmo. É entregar para Deus a minha vida, entregar tudo para o Senhor. Eu estou com vontade de adorar a Deus. Temos vontade de muitas coisas. Temos vontade de trabalhar, temos vontade de passear. Quando chegou a assumir, todo mundo quer passear e fica aquela expectativa, vou passear, que vontade de passear. Mas para Deus tem que ser dessa forma, tem que ser o melhor, com vontade mesmo. Eu vou adorar a Deus. Às vezes vamos para a igreja e falar, Deus, eu vou lá na igreja e vou lá cantar ao Senhor, vou participar do culto. Não, vem adorar o Senhor, vem com vontade para adorar a Deus. Não vem aqui para somente ficar olhando, ou então esperando que Deus venha falar com você. Vem aqui, eu vim adorar, vem com vontade de adorar o Senhor. Aqui é o local de adoração.
Glória a Deus. Lá na fábrica talvez você não pode ficar falando alto, né? Você tem que estar concentrado. Mas aqui você tem liberdade, você pode adorar a Deus. Obrigado. Estamos na Assembleia de Deus, irmãos, aqui temos liberdade, irmão. Glória a Deus por isso. Adore a Deus com vontade, cante com vontade, pregue com vontade, evangelize com vontade, com força de vontade. Trabalhe para o Senhor com vontade, com força, com poder, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E você vai estar oferecendo uma verdadeira adoração a Deus. Louvado seja o Senhor. Riqueza. O que são riquezas? Digno é o Senhor de receber glória, honra. Digno é o Cordeiro também de receber riquezas, poder e riquezas. Jesus é digno de receber riquezas, amém? A palavra riquezas, ela tem o significado daquilo que é precioso. Literalmente a palavra são doações, possessões, tesouros. Nós encontramos ali em Jerusalém, em Atos capítulo 4, que a igreja, capítulo 3, capítulo 4, que a igreja, eles tinham tudo em comum. Eles doavam suas posses aos apóstolos. E ali a igreja compartilhava dos bens que eles tinham. Eles não eram presos com bens materiais. Um dos maiores males da sociedade de hoje é a pessoa presa ao materialismo, ao dinheiro. O dinheiro, ele é bom? Sabendo usar, ele é bom. O ruim é quando a pessoa se torna uma escrava das riquezas, um escravo do dinheiro. Pessoas que muitas vezes trabalham muito, mas muito mesmo para acumular riqueza aqui na terra. Não é errado nós termos nossos projetos, nossos planos para o nosso futuro, projetar o nosso futuro, comprar uma casa, comprar um carro, fazer um negócio, mas isso não pode ser a primazia em nossa vida. Em nossa vida, a primazia é o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. É confiar em Deus. Porque Deus é o provedor, é Deus que abre as portas, é Deus que sustenta, é Deus que dá saúde, é Deus que prospera. As riquezas, o dinheiro, eles são, a nossa missão como cristão, como crentes, é que nós administremos, nós servimos a Deus, sejamos bons mordomos para o nosso sustento, para o sustento da nossa família, para o bom andamento da obra de Deus, através de dízimos e ofertas. Não somos presos, mas nós reconhecemos isso. As riquezas pertencem ao Senhor. O Cordeiro, como diz aqui em Apocalipse, ele é digno de receber riquezas. Quando nós fazemos o quê? Quando nós investimos na obra do Senhor. Quando nós trazemos o dízimo na casa de Deus, quando nós ofertamos para o missionário, quando nós ofertamos na obra do Senhor, quando você ajuda o seu próximo necessitado também, você está assim fazendo para Cristo. Cristo, ele é digno de sabedoria, entendimento, nossa capacidade de pensar intelectual, que nós usamos assim como a força para agradecer a Deus com o nosso pensamento, nossa inteligência e o nosso discernimento. Ele é digno de força. A palavra força, ela significa vigor, energia. Então é com vigor que a gente adora o Senhor, que ele é digno do nosso vigor, da nossa saúde. Tem gente que às vezes chega de segunda a sábado trabalha, de segunda a sexta está batendo cartão, glória a Deus, está trabalhando, Deus abençoe. Mas às vezes quando chega o dia para ir para o culto, fica cansado, vem aquela canseira, né? Estou muito cansado. Irmão, uma vez ou outra, é claro, às vezes nós estamos cansados, estamos com o nosso corpo debilitado, tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que tornam isso um vício. Eu não vou para a casa de Deus, eu não vou adorar a Deus porque eu estou cansado, mas para trabalhar está benção. Para ir passear está uma maravilha, mesmo cansado, eles fazem aí aqui, vira, acordado à noite, mas tem um compromisso para passeio, para churrasco, mas vai lá. Ei, matou aí? Estou dentro, vamos lá. Mas às vezes, vamos adorar a Deus. Ah, estou cansado, hoje não dá. Deus é digno da nossa força. A gente está falando disso, a palavra do Senhor. Nossa força física mesmo. É nossa adoração a Deus, nossa atenção ao Senhor. Deus é digno de honra. Aqui fala de dignidade, integridade, a nossa vida honrando ao Senhor. É você obedecendo a palavra de Deus, você está adorando o Senhor, cumprindo a palavra do Senhor. Deus é digno de glória, que é magnificência. Deus é digno de ações de graça.
Ação de graça é gratidão, tributo ao Senhor. Você tem sido grato a Deus todos os dias? E Deus, concluindo, Deus é digno de louvor. Louvor a Deus. O que é cantar? Irmãos, hoje, infelizmente, estamos vivendo um dos piores momentos da igreja dentro da área musical e de louvor ao Senhor. Um dos piores. Teve uma notícia muito triste na internet. Os irmãos talvez viram, não sei se é verídica, tá? Mas uma pessoa filmou dentro da igreja isso. Ele filmou aquela louvor que o irmão sabe: esta casa, minha casa, nós. Isso, essa música. É um ministério chamado Casa. E segundo uma pessoa que filmou, ele filmando, tá? Se eu estiver errado, depois me corrijam. Ele foi dentro dessa igreja um dia e lá estavam cantando uma música secular. Estava praticamente uma danceteria lá dentro. Não tinha nada de louvor ao Senhor. Estavam fazendo um outro tipo de festa nessa igreja que eles fizeram esse hino. Então hoje, irmãos, o que tem acontecido? Na verdade, dentro do meio das músicas de louvor, tem sido um comércio. As pessoas estão pensando em ganhar dinheiro. Somente a melodia é o ritmo da música, algo que vai colar com os ouvidos, que vai chamar a atenção das pessoas, mas não estão preocupados em palavras de elogio ao Senhor. O louvor é isso, é palavra de elogio a Deus. Tem muitos hinos aí que falam mais da pessoa, do que ela está passando, do que ele está sofrendo, do que ele vai, da vitória que ele vai ter, do que falar do Deus da vitória. Os nossos hinos têm que ser engrandecendo a Deus. Quando você viu aqui esses 3 textos, são adoração, é louvor, anjos, e também os salvos cantando no céu. Eles não estão falando deles, não estão falando só de Deus. E aqui na terra devemos refletir isso em nossos hinos, nossas músicas. Devemos somente elogiar, adorar a Deus e cantar ao Senhor. Quando nós colocamos a Deus como alvo do nosso louvor, você vai ver o que Deus vai estar fazendo em sua vida. Como Deus ele vai fazer a obra na sua vida. Josafá, o rei, quando ele estava ali diante dos seus inimigos, Deus lhe deu uma ordem para colocar os levitas à frente da batalha. E qual que era o hino? Eles somente cantavam assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles não estavam nem falando deles mesmos, estavam falando só de Deus. E Deus ali foi destruindo os seus inimigos. Glória a Deus. Devemos aprender pela palavra de Deus como oferecer uma adoração verdadeira ao Senhor. Você já veio hoje aqui para a igreja: eu quero adorar a Deus. Você veio com esse sentido? Talvez você veio, quero ouvir a palavra de Deus, ou eu tenho que ir para a igreja. Você veio talvez com outros pensamentos. Mas a partir da palavra que hoje foi ministrada, eu quero que você se coloque agora na posição de adorador. Oferecer o seu sacrifício ao Senhor, sua adoração a Deus. Eu quero convidar todos a se colocarem de pé. Quero convidar o grupo de louvor para mais uma vez adorar o Senhor. Não só o grupo de louvor, mas a igreja. O hino que dê para todo mundo louvar. O hino que exalte ao Senhor nosso Deus. E vamos entregar ao Senhor o nosso melhor. Não só agora, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Entregue o seu melhor a Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver. Seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Deus está contigo, Deus está conosco em todos os momentos. Ele diz que estarei conosco até a consumação dos séculos. Deus é Espírito, e assim importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Pai, nós vemos aqui, Senhor, meu Pai, neste propósito de adorar. Queremos somente engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai eterno, talvez vemos aqui com preocupações, pensando, meu Deus amado, em situações do que vamos fazer após o culto, ou uma dificuldade, meu Pai amado, que alguém está enfrentando. Mas nesse momento nós entregamos a nossa vida, nosso espírito, alma e corpo ao Senhor. Vemos aqui louvar o Senhor, nosso Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Apocalipse 5:12, como está louvando. Todo o poder de Deus. O trono
Pai. Transborda, Senhor meu Deus, do Espírito Santo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Adoradores, Senhor meu Deus, em espírito e verdade, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus. Isa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ele é o meu Jesus. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, Deus amado, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Renova, enche com Teu poder. Deus abençoe. Jesus, pode tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor.